esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês. Escreva. De um homem que ele teve coragem de terminar um relacionamento e ficou com a mulher que ele escolheu ficar. Ele namorou com ela há quase 10 anos. Foi um namoro de tranquilidade, de paz. Ele me relatou que nunca havia brigado com ela, que ela era a mulher perfeita, ideal. Esse vídeo é pra você, mulher perfeita, ideal, boazinha, que faz tudo para um homem. E eu vou te ensinar o que você não deve fazer, porque você vai perder esse relacionamento. E ele me relatando uma mulher perfeita, uma mulher dos sonhos, além de linda. E ele, com o passar do tempo, ele perdeu o desejo sexual por ela. Que louco, né? Uma mulher que faz tudo, uma mulher perfeita, que lava, que passa, que cozinha, que tratava como se fosse casado. Enfim, ele começou a ir para academia, começou a trabalhar, e nisso ele conheceu uma moça. E ele não queria trair essa mulher, porque ele tinha, apesar de ter perdido o interesse sexual por ela, ele tinha um respeito muito grande. E aí ele terminou o relacionamento e começou a viver esse affair. Ele se apaixonou perdidamente. O fato é que essa nova mulher era o avesso da boazinha. Ela era brava, ela deixava ele com ciúmes, ela desequilibrava as emoções, ela gritava, ela era totalmente diferente de tudo aquilo que ele conhecia como perfeito. E o que aconteceu? Ele se apaixonou perdidamente por essa mulher. Só que ela mentia, só que ela manipulava. E mesmo ele sabendo de tudo isso, ele não conseguia largar dela. E por isso ele me procurou. Vou usar um nome fictício aqui de Ricardo. Ricardo me procurou porque tinha acabado um relacionamento perfeito, uma mulher perfeita, estava apaixonado por avesso da perfeição. Uma mulher manipuladora que mentia olhando nos olhos dele. O fato que eu quero deixar para vocês aqui, que estão muito boazinhas, que são muito parceirinhas, é que bondade, tá? É diferente de ser uma pessoa boa. Boazinha é diferente de ser uma pessoa boa. Quanto mais você faz para um homem, e essa mulher, inclusive, vou colocar o nome dela de Ana, a Ana, que fazia tudo para o Ricardo, acabou tomando a maior lição da vida dela. Ela deixou de fazer coisas para ela, ela passou anos da vida dela se dedicando para ele, deixando de cuidar dela e querendo fazer esse homem feliz. O que Ana levou no final das contas foi um pé na boca. E agora eu falo para você, como pode a gente ser tão legal, tão bonita, tão cheirosa, tão atenciosa, tão culta, e vem uma pessoa muito mais inferior que você muitas vezes, tá? E aí ela só grita, ela distribui xingo, ela desequilibra todo, e o homem se perde, se apaixona profundamente. Porque não é a perfeição, é o desequilíbrio, é o que ela faz sentir entre a balança de estar no auge, daqui a pouco tirar tudo. Eu dou tudo, tiro tudo. E é isso que faz uma pessoa se apaixonar. Porque ela remete gatilhos do que o Ricardo vivenciou, talvez em algum momento da vida dele, que foi essa dor, esse desequilíbrio. Com os pais de Ricardo, provavelmente deveria ter um grande desequilíbrio. E ele passou a ver que esse desequilíbrio é o que ele conhecia. Era a vida dele. Então, quanto mais desequilíbrio o Ricardo sentia, mais ele se apaixonava. Isso também tem cura. Isso também vai ser, claro que ele vai fazer algumas sessões de terapia e vai melhorar. Então ele me procurou desesperadamente porque ele terminou o relacionamento, porque essa pessoa tinha uma falha de caráter muito grande e ele estava sofrendo. Ele falou, eu estou sem vontade de viver. Então faz um mês que eles terminaram e ele não estava levantando da cama. Então é isso que acontece. Quando a gente tem um relacionamento que a gente entrega a nossa única vida na mão de quem não sabe nem o que fazer com a dela, que no caso o Ricardo não estava perdido, a gente perde anos. É uma sensação de tempo perdido? Não, é tempo perdido. Agora, quando você tem vida própria, quando você tem objetivo genuíno, quando você faz as tuas coisas, quando você estuda, quando você trabalha, quando você namora, mas como hobby, como uma coisa boa, não uma questão de ser a sua vida, você é valorizado. Então, que história de Ricardo e Ana sirva de lição para você. Quantos Ricardos não existem por aí? E quantas Anas não existem por aí? Se você for uma Ana, escreve aqui, ó, eu deixo de ser Ana. Porque o homem, ele vai respeitar uma mulher que se respeita, uma mulher que tem vida própria, uma mulher que sabe o que quer. Ana tá fazendo faculdade. Ana seguiu a vida dela. E Ricardo segue aqui, desesperado,
por uma, vou colocar o nome dela aqui, Beatriz, que não quer ficar com ele, que mente pra ele, que engana ele, que manipula ele. Essa é a escolha de Ricardo. E por que acontece isso com o Ricardo? Porque Ricardo está desequilibrado, porque Ricardo está tendo gatilhos da infância, porque Ricardo não se conhece, não se reconhece. E é isso que eu ensino para as pessoas. Então, se você também é um Ricardo, procure ajuda, porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz com o que você sente. Você vai conhecer muitas Beatrizes por aí. Mas o fato não é sobre conhecer uma Beatriz, é sobre você entender que a permissão de viver isso é você que dá. E você pode sim se curar dessa dependência emocional, se curar desse amor que te machuca. Basta você tomar uma decisão de procurar terapia. Terapia é vida, terapia é luz. E eu... Parte 2. Ele pediu que eu ficasse em pé e me virasse de costas. Ali, ele pegou assim no meu cabelo, puxando e respirou bem no meu pescoço. Eu me desmanchei inteira. Isso ele soltou meu cabelo, olhou pra mim e falou assim: o que você sentiu, doutora? Porque antes eu chegava assim na minha esposa e ela já ficava subindo pelas paredes. Agora, quando eu chego e faço isso, ela só me empurra e fala que não tá afim. Pô, eu sou homem e há mais de um mês não temos relação. Eu olhei pra ele, né, já daquele jeito, e falei: olha, eu tenho que ser profissional, mas não vou negar que você me deixou daquele jeito me tocando assim. Cara, eu não podia ter falado aquilo pra ele. Quando eu falei isso, ele me perguntou quanto tempo faltava pra acabar a sessão dele. E eu falei 25 minutos. Ali ele só olhou pra mim e disse que era o suficiente. E me perguntou se poderia me mostrar outra coisa. Falei pra ele que era melhor não, né? Porque aquilo não era nada profissional. Mas ele falou que era rápido. Foi quando ele se aproximou de mim, né? Que eu tava sentada ali já e começou a me acariciar. Eu deixei. E assim, a esposa dele estava lá fora, mas a porta ela estava trancada. Até então ela nunca havia entrado na sala quando estava fazendo a sessão individual com ele, né? E ali eu me entreguei para aquele paciente. Faltando 10 minutos para acabar a consulta, nós nos recompomos, né? E eu olhei para ele e disse que não poderia mais atender ele. Ele pediu pelo amor de Deus, né, que eu não fizesse isso e que não iria acontecer mais. Mas quem disse? Toda semana ele estava lá. A esposa dele sempre passava primeiro e depois era ele. Mas a nossa sessão já não era mais só conversa. Até que após 4 sessões assim, ou seja, um mês, né, nós passamos a nos encontrar fora do consultório também. Assim nós ficamos por quase 2 meses. Quando passou esses 2 meses, a esposa dele na sessão dela falou que ela não queria mais fazer terapia, porque não estava resolvendo, que antes pelo menos o marido procurava ela. E agora nem a procurava mais. Ela achava que ele estava com outra. Eu falei pra ela que ele não demonstrava que estava com outra pessoa e que talvez estivesse dando um tempo pra ela se sentir à vontade. Mas depois dessa sessão que ela me falou isso, ela não apareceu mais. Foi quando eu falei pra ele, né, que era melhor nós pararmos com aquilo, porque a esposa dele não estava bem e que era antiético o que eu estava fazendo. Eu não iria mais atender ele porque já não era mais sessão o que nós fazíamos ali. Mas quando eu falei isso, esse homem simplesmente surtou. Ele disse que se eu quisesse, ele largava da esposa dele e que eu era tudo o que ele precisava. Que há tempos ele não se sentia mais homem como ele estava se sentindo comigo. Eu falei que não, que jamais queria que largasse a esposa, né, que era a mãe do filho dele, para ficar comigo. E que não daria mais certo da gente ficar junto. Aí foi quando ele me ameaçou. Disse que sabia que eu era uma ótima profissional, mas que se eu não ficasse mais com ele, ele iria me denunciar para o conselho de médicos, porque eu não era uma profissional a partir do momento que eu fiquei com o paciente. Cara, nessa hora, assim, eu dei um tapa na cara dele e expulsei ele do meu consultório. Mas, sinceramente, eu fiquei com medo ali dele, sabe, da ameaça dele, porque eu sabia que eu tava errada mesmo. Passado 2 semanas, ele voltou até meu consultório e esperou até parte 3.